A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, professores da Escola Dominical dos Juvenis. Hoje, especialmente, estamos aqui gravando desde os estúdios do Simply Pentecostal aqui em Gainesville, na Flórida, aqui ao norte da Flórida, não é? Onde está ainda mais frio, mas agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar aqui com a nossa irmã Manuela, o pastor Cícero, juntamente com seus filhos, neste princípio de semana. Portanto, estamos alegres que você esteja aqui conosco para juntos nós termos esta pré-aula da nossa terceira lição dos juvenis. Se esta é a primeira vez que você está aqui conosco, por favor, não esqueça de poder se inscrever no canal, de colocar as notificações, de dizer aí nos comentários de onde você está assistindo, se você é professor dos juvenis. Não é? É uma alegria muito grande saber que nós temos uma gama de pessoas que está trabalhando para Jesus em prol dos nossos juvenis, estes alunos de 15 a 17 anos. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre uma viagem pelo Antigo Testamento. E que coisa gloriosa! Lindo tema que muito caiu ao meu coração por ser professora de escola dominical, mas também de Antigo Testamento. Portanto, isto me alegra muito ao coração e eu espero que também você seja enriquecido durante este trimestre, quando nós estaremos estudando todo este processo de crescimento, de como veio a ser e como veio a ser fundado este povo chamado Israel. O povo de Deus, amém? Eu imagino que você já tenha lido a sua lição da escola dominical desta semana, conhecendo os patriarcas, é o tema, é o título da nossa lição. E nós, nesta lição, estaremos comentando e falando especialmente sobre 3 patriarcas muito importantes que deu a razão, a vida desta grande e linda nação chamada Israel. A primeira dele é Abraão, não é? O pai da fé, o pai desta nação. Segundo lugar, Isaac. E terceiro lugar, Jacó. Então a nossa lição estará baseada nessas 3 pessoas, nos eventos que aconteceram com elas. Novamente, vocês vão ver que a nossa lição da escola dominical, o nosso roteiro, que você vai encontrar também disponibilizado aí no comentário desta lição, você vai ver que é um pouco diferenciado daquilo que está na nossa lição. Entretanto, tudo isso é para que você tenha recursos adicionais, recursos para que a sua classe seja mais dinâmica e assim nós possamos alcançar melhor os nossos juvenis. Amém? Portanto, eu quero dar aqui, antes de nós iniciarmos esta lição, uma dica para você, para a sua classe deste domingo. Por quê? Porque nós queremos também testar o conhecimento dos nossos alunos. E esta lição é uma lição muito boa para se fazer isso. E então, o que é que eu sugiro a você? Simplesmente você pode dividir a sua classe de aula em grupos. Como nós temos 3 patriarcas, então você pode dividir a sua sala de aula em 3 grupos. Uma vai falar ou vai relembrar pontos marcantes sobre a vida de Abraão, a outro sobre a vida de Isaac e sobre Jacó. Isto é muito importante porque não somente dará a oportunidade aos seus alunos de poder engajarem-se uns com os outros, fazerem, né, uma refrescar a sua memória, buscar, não é? E eu sugiro que eles não busquem na Bíblia essas informações. Permita que eles possam tirar, não é, da sua cabecinha, daquilo que ele já sabe, para que você possa ver exatamente aonde é que está o nível de conhecimento dos seus alunos do Antigo Testamento. Então, portanto, você divide a sua classe, dá uma folhinha de papel para cada grupo e ali eles poderão, num cantinho, cada grupo, então, rebuscar aquilo que eles conhecem e apontarem no papel sobre a pessoa de Abraão, de Isaac e de Jacó. E depois, então, você pode recolher, você pode ou permitir, né, cada grupo dizer algumas coisas. É claro, alguns talvez tenham uma lista grande, outros menores. Então, você vai ver o seu tempo e vai ver, não é, a situação da sua classe, aquilo que eles escreveram. Então, vai dar oportunidade a eles para poder falarem para os demais alunos aquilo que eles lembram da história daquele patriarca que vocês vão estar falando, que nós estaremos estudando no dia de hoje. Amém? Eu creio que vai ser de grande bênção, não é? E aí fica sempre aquele, né, tipozinho de competição para ver quem é que tem mais assuntos, mais temas, aquilo que eles conhecem mais sobre os nossos patriarcas. Amém? Portanto,
voltando à nossa lição hoje, então, conhecendo os patriarcas. Patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, o nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 22, versículo 32, a parte A, ou a primeira parte deste versículo, que diz o quê? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Nós vamos entender que em Israel, todos eles, não somente os personagens da Bíblia, como também em Israel até os dias de hoje, nós vamos ver que muitas vezes estes homens, essas mulheres, quando oravam, quando clamavam a Deus, sempre fazia esta menção: tu és o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Por quê? Porque estes foram os patriarcas que fundaram, não é, este país, esta nação, esta descendência tão linda na palavra de Deus. A nossa leitura, apesar de nós não lermos aqui, você poderá ler com a sua classe, mas está em Atos, capítulo 7, do verso 4 até o verso 16, e esta passagem de Atos 7 foi uma pregação do jovem chamado Estevão, que ele mostra para os seus irmãos, para aqueles judeus que estavam ouvindo a ele falar, pregar sobre Jesus, e ele mostra como é que este país, esta nação veio a ser. Então esta é a parte da pregação de Estevão que faz parte da nossa leitura bíblica de hoje. Amém? Você está pronto? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma introdução, e nesta introdução vocês vão ter algumas informações, alguns pontos marcantes que você poderá depois também agregar e ensinar e dizer para os seus alunos. Talvez muitos deles, eles vão lembrar e vão escrever no seu papel, e você pode, né, cruzar aí a referência deles com você naquilo que eles estão aprendendo. Portanto, a nossa primeira introdução é sobre a pessoa de Abraão. Nós vamos ver em primeiro lugar que Abraão, o nome Abraão significa pai de muitas nações. Ele antigamente era chamado de Abrão, ou seja, pai das alturas, mas quando ele recebeu e teve uma transformação de Deus, passou a se chamar de Abraão, pai de muitas nações. Apesar dele ser casado com Sara, não é? E ele não ter filhos, ela ser estéril, mas essa foi a linda promessa que Deus deu para ele, que ele haveria de ser pai de muitas nações. Em segundo lugar, o seu nascimento. Abraão, ele nasceu em Ur dos Caldeus, como nós já estudamos aqui na nossa primeira lição, e você vai ver aí neste mapa sobre esta jornada das peregrinações de Abraão. Você vai ver aqui no canto direito que ele nasce em Ur, e é de onde ele sai, e ele percorre, vai até Harã, juntamente com seu pai, com seu sobrinho Ló, com a sua esposa Sara, e depois dali em Harã o seu pai morre, e dali então de Harã é que Abraão sai para Canaã. E nós vamos ver então este transcurso. Você vai ver algumas setas vermelhas mostrando os lugares por onde ele passou, e nas setas amarelas você vai ver aonde ele estabeleceu a sua morada. Então nós vamos ver que não somente em Canaã, ele habitou na cidade de Siquém, depois então ele foi para o Egito, onde esteve lá algum tempo por causa da fome, depois ele volta para Berseba, Hebrom. Essas eram cidades patriarcais por onde o patriarca Abraão, ele esteve passando. Amém? Muito bem. Seu nascimento, então, Ur dos Caldeus. Abraão, ele teve quantas esposas, irmã Vânia? Ele teve 2 esposas. Lembre-se que Abraão, a sua primeira esposa, se chamou Sara. Foi ela que lhe deu o filho da promessa, que lhe deu Isaque. Entretanto, nós vamos lembrar que neste meio, neste interim, Sara se desesperou porque ela era já muito velha, não podia mais ter filhos, e ela oferece, depois que eles vêm do Egito, Sara é-lhe dado a ela uma criada, uma serva, que se chamava Agar. E então Sara propõe a Abraão, sabendo que ela não podia ter filhos,
que ele pudesse entrar a Agar e ter um filho a ela. Este era um costume da Mesopotâmia e que quando a Bíblia diz que quando nasceste essa criança, fosse nascida nos seus joelhos, ou seja, aquela criança ao nascer, ela era colocada sobre os joelhos daquela de Sara e então era considerada então filho da família. Entretanto, Sara foi a sua primeira esposa e tempos mais tarde, quando Sara ela morre, Abraão ele casa-se pela segunda vez e o nome da sua esposa se chamou Quetura. E nós vamos ver que Abraão ele então tem alguns filhos. Teve Isaque de Sara, teve Ismael de Agar e ele teve mais 6 filhos de Quetura. Entretanto, a Bíblia nos diz que Abraão, antes da sua morte, ele organizou tudo, enviou seus filhos para o Oriente, mandou Ismael para outro lado e deu a Isaque tudo aquilo que ele tinha. Então, nós vamos ver que Abraão, ele falece, ele morre com 175 anos. E ele morre num lugar chamado Hebrom, uma das cidades patriarcais. E neste Hebrom, aonde ele havia comprado um campo para enterrar a Sara, foi ali aonde ele também foi enterrado. E este lugar, não é, que nós chamamos da Cova de Macpela, esta cova, como vocês vão ver aí na fotografia, chamada de Cova de Macpela, ela se tornou o sepulcro patriarcal, aonde Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, Jacó e Leia foram enterrados. Amém? Portanto, outros pontos importantes que nós vamos ver da vida de Abraão é que a Bíblia diz que ele foi a primeira pessoa a pagar o dízimo. Quando ele chega depois de buscar a Ló, ele então vai e se encontra com Melquisedeque e dos espólios daquilo que eles ganharam, ele ofertou ao Senhor o seu dízimo. Também Abraão é a primeira pessoa aonde Deus ele faz um pacto através da circuncisão. E neste pacto, não somente Abraão, que já tinha 85 anos, juntamente com seu filho Ismael, todos os servos da sua casa foram circuncidados. A pele do prepúcio era cortada e desde este tempo de Abraão e em todos os demais tempos, nós vamos ver que este pacto com Deus da circuncisão era um pacto que descrevia e que foi um pacto que diferenciava Israel das demais nações. Por isso nós vamos ver que até no Novo Testamento, não é, durante todos os momentos, a Bíblia Sagrada vai falar sobre a circuncisão. E muitas vezes, quando as pessoas eram gentílicas, não conheciam a Deus, era até mesmo chamado de incircuncisos, não é? Nós vamos ver também que Abraão, ele é chamado de pai da fé, porque ele moveu-se. Quando Deus apareceu a Abraão, ele simplesmente foi pela fé, sem duvidar. Outros eventos que aconteceram na vida de Abraão, nós vamos ver ele dando este passo de fé. Portanto, Abraão não somente é o pai da fé para os judeus, mas hoje, como igreja, como nós também somos o povo de Deus, este mesmo Abraão, ele é o pai da fé, não somente para os judeus, para aqueles gentios que aceitaram a Jesus e que hoje são igreja. Amém? Nós vamos também ver que Abraão, ele era um intercessor. Você vai lembrar que quando Abraão se separa de Ló, e Ló vai morar em Sodoma, uma das coisas que Abraão ele fez quando os anjos vieram dizer para ele que eles haveriam de visitar Sodoma e Gomorra, ele começou a interceder por aquela cidade, começou a interceder pelo seu sobrinho para que Deus escapasse, não trouxesse uma destruição àquela cidade, porque Ló, o seu sobrinho, ali estava. Amém? Também nós vamos ver que não somente isso, uma das coisas lindas e marcantes da vida de Abraão, que talvez os seus alunos vão apontar e vão falar aí, foi a questão de quando Deus
chama Abraão e ele diz e pede a ele que ele possa sacrificar o seu filho Isaque, o seu único filho, para que ele pudesse ser sacrificado ao Senhor. E nós vamos ver, meus queridos, que ele não duvidou. Ele não perguntou, ele não debateu com Deus, ele não foi lá, olha, Senhor, por quê? Ele sabia que ele era o filho da promessa. E Hebreus nos diz que mesmo ele sabendo que haveria de queimar, que haveria de sacrificar a Isaque, mas que Deus era poderoso até das cinzas para levantar e trazer o seu filho da promessa, o seu filho Isaque. Amém? Portanto, nós já vimos também que Abraão viveu em diferentes cidades, Hebrom, Betel, Siquém, não é? Betel, foram cidades aonde este homem de Deus passou. Muito bem, vamos passar então para a pessoa de Isaque. Quais são os pontos importantes da vida de Isaque? Em primeiro lugar, o seu nome Isaque significa riso. Por quê? Porque sua mãe, seu pai, quando ouviu a palavra de Deus, ouviu o anjo falar para eles que haveria de ter um filho, eles riram. Eu disse, mas como? Isso é impossível, não é? Então, o nome Isaque significa riso. Aonde foi que Isaque nasceu? Ele já nasceu em Canaã, amém? Nós vamos ver também que Isaque, ele casou-se com Rebeca. E nós vamos ver que este casamento, Isaque já tinha 40 anos de idade, seu pai, Abraão, mandou o seu servo Eliezer lá em Harã, aonde vivia, não é? Os seus familiares, a sua parentela, e de lá trouxe uma moça para poder casar com Isaque. E esta jovem se chamou Rebeca, aleluia. Então nós vamos ver também que deste casamento, não é? De Rebeca e Isaque, por incrível que pareça, Rebeca também era estéril. Ela não podia ter filhos. E a Bíblia diz que Isaque orou intensamente ao Senhor para que lhe desse conceição, para que ela pudesse engravidar. E engravidou. E quando engravidou, ficou grávida de gêmeos. Quais são os nomes deles? Como é? Você lembra? Esaú e Jacó. Muito bem. Estes foram. Um era bem diferente do outro. A Bíblia diz que Esaú, ele era cabeludo, ele tinha assim, né? Tinha o cabelo assim avermelhado. E Jacó era um homem, era um varão liso. E nós vamos ver que estes dois filhos de Isaque trouxeram a eles algumas coisas que perturbou o caminho um pouquinho da vida deste homem de Deus chamado Isaque. Mas vamos lá ver. Quando foi que ele morreu? Ele foi um dos três, foi o patriarca que mais viveu. Ele viveu 180 anos e ele faleceu e foi enterrado em Hebrom, na mesma cova de Macpela que nós já vimos. Portanto, nós vamos ver também que Isaque é conhecido na Bíblia Sagrada como um homem de oração. A Bíblia diz que ele vivia em oração. Quando até mesmo foi se encontrar com Rebeca, ele vinha de um caminho, de um poço, de vir da oração e se encontrou com ela. Nós vamos ver que Isaque também gostava de caça. E este homem, ele não somente gostava de caça, mas ele tinha uma preferência pelo seu filho mais velho, chamado Esaú. E como Esaú gostava de caçar, então havia esta preferência, quando Rebeca gostava mais de Jacó. Portanto, né? Cuidado com as preferências. Muito bem. Isaque é chamado o filho da promessa. E este homem, ele cavou vários poços de água. Vários. Não somente ele, mas o seu pai Abraão também. E nós vamos ver, não é? Que uma das coisas tristes que aconteceu com Isaque foi que ele foi enganado pelo seu filho Jacó. Jacó era o filho mais novo e nós vamos ver que tempos mais tarde, depois de enganar o seu irmão, ele também enganou juntamente com a sua mãe, não é? Sabia Isaque que iria falecer, ele já estava cego, não é? Com uma catarata muito forte, não conseguia ver as coisas. E quando ele disse, olha, falou para o seu filho Esaú, vai lá, prepara uma caça para mim comer, para que eu possa te abençoar, para que eu possa trazer a bênção do meu pai Abraão e a minha sobre a tua vida. E vamos lembrar que
quem era o primogênito, o filho mais velho, recebia uma abundante parte, não somente de bens físicos, não é? Das riquezas, ele se tornava a pessoa principal, o senhor agora do clã, mas também recebia a bênção espiritual. E nós vamos ver que quando Rebeca ouve essa história, que Isaac está dizendo que vai morrer, ela disse para Jacó: olha, teu pai vai abençoar Esaú. Então nós vamos fazer aqui uma coisa. Você precisa ser abençoado no lugar do teu irmão. Meus queridos, nós vamos ver que foi muito triste, principalmente para Jacó. Fizeram isso, ele se vestiu das roupas, sua mãe colocou, não é, peles nas suas mãos para cobrir, porque os dois eram bem diferentes. Isaac perguntou, nós vamos ver sobre isso. Entretanto, nós vamos ver, concluir nessa introdução, que Jacó enganou o seu pai Isaac. Amém? Portanto, nós vamos ver também, quanto a isso, que ele viveu não somente em Berseba, em Hebrom, mas ele também viveu muito tempo num país chamado Gerar, que tempos mais tarde se tornou uma área dos filisteus. E aí nós vamos ver esta introdução sobre Isaac. Então eu espero que os seus alunos tenham tido oportunidade de lembrar alguns fatos, não é, sobre este patriarca Isaac. Portanto, como você está vendo aí, vamos à introdução de Jacó. O nome Jacó significa suplantador. E ele também nasceu em Canaã. E Jacó tem 2 esposas e 2 concubinas. Uma se chamou Raquel, outra se chamou Leia, uma se chamou Bila e a outra se chamou Zilpa. Essas 2 concubinas foram um arranjo, história de Raquel e de Leia. Por quê? Por incrível que pareça, de novo, Raquel e Leia não podiam ter filhos. E agora elas dão suas servas, no mesmo costume da Mesopotâmia, de Arã, de ter filhos por ela, dão a ele suas servas para ter filhos, e com isso, não é? Jacó, ele fica com 4 esposas. Portanto, Jacó, ele tem 12 filhos varões e uma filha chamada Diná. Jacó, ele morre com 147 anos. E Jacó, ele faleceu no Egito, mas ele, a seu pedido, foi trazido de volta para Canaã para ser enterrado em Hebrom, ali junto com Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Leia, sua esposa, e Jacó, a sua pessoa. Amém? Portanto, nós vamos ver também que uma das coisas que pesou na vida de Jacó, e vocês, talvez os seus alunos vão lembrar deste fato, é a questão dele ter comprado. É a questão dele ter comprado a primogenitura do seu irmão e roubou a sua bênção. Esaú era o mais velho, ele haveria de receber, mas ele, por um fator, por um descuido, por uma vida que não estava de acordo, e como não andava e não estava preocupado, como Jacó não se preocupava com esta questão dos seus patriarcas ou dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, a Bíblia nos diz que ele não deu valor à sua primogenitura. E nós vamos falar sobre isso na nossa lição, amém? Então nós vamos ver aí que, em segundo lugar, não somente ele comprou a primogenitura, ele roubou a bênção do seu irmão, como nós já vimos. Ele, quando foi para Arã, depois de ter feito tudo isso, que Esaú queria matá-lo, seus pais o mandaram para Arã, para estar lá com o seu tio Labão, irmão de Rebeca, e com isso ele trabalhou 20 anos para Labão. Em primeiro lugar, trabalhou 7 anos pela sua esposa chamada Raquel, a esposa que ele amava, a primeira pessoa que ele teve um encontro e ele gostou dela. E como naquela época, quando o homem casava-se com uma donzela, ele tinha que oferecer um dote, um pagamento pela filha. Ele, por não ter nada, vir
fugido da sua casa, ele decidiu então trabalhar 7 anos pela sua esposa. E depois dos 7 anos, quando ele termina que vai receber a sua esposa, o seu, agora tio sogro, ao invés de dar Raquel para ele, dá a ele a Leia, a sua irmã mais velha. E quando Jacó descobre isso, disse: como é que você fez isso? Ele disse: costume daqui da terra, a filha mais nova não pode casar-se antes da filha mais velha. E ele disse: mas você trabalha mais 7 anos e eu vou te dar a Raquel. Então nós vamos ver que ele trabalhou 14 anos pelas suas esposas e 6 anos pelo seu gado. Então durante 20 anos, Jacó esteve em Harã, longe dos seus pais, longe da sua terra. E a Bíblia nos fala também que quando Jacó, uma das coisas importantes que ele faz, a Bíblia nos diz que ele, quando estava em Canaã, nós vamos ver que ele cavou um poço muito importante até o dia de hoje. Esta fotografia que vocês estão vendo aí é na cidade de Siquém, em Samaria, aonde Jacó, ele cavou um poço que até o dia de hoje brota água de 42 metros de profundidade. E hoje existe uma igreja grego-ortodoxa que construiu esta igreja ao redor daquele poço. Mas foi neste mesmo poço que Jacó cavou que aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, a Bíblia diz que ela estava tirando água, Jesus estava ali e falou com ela. Amém? Então, até o dia de hoje, não cessa de brotar água neste poço de Jacó. Muito bem, nós vamos ver que também, quando Jacó ele volta para Harã, ele vai ter um encontro com Deus, aonde o seu nome, a sua identidade é mudada. E ele passa de Jacó, e o nome Jacó significa suplantador, enganador, e ele passa a ser chamado agora para Israel, porque ele, como príncipe, ele lutou com Deus e prevaleceu. Portanto, nós vamos ver que também Jacó, ele foi para o Egito na época da fome, e ali ele esteve com José os seus últimos dias, mas apesar de morrer no Egito, o seu corpo é trazido de volta para Hebrom para ser ali sepultado juntamente com os seus pais. Amém? Portanto, meus queridos, nós vamos ver que tem muita informação para que nós possamos, dar aos nossos alunos e ver deles o que eles sabem. Amém? Portanto, nós vamos entrar na nossa lição de hoje, que eu gostaria de apresentar esses 3 tópicos em cada diferente patriarca. O nosso primeiro tópico vai se chamar Abraão, o patriarca que edificou altares. Você vai ver aí nessa imagem desse altar, e esta é uma representação, aí está uma reconstrução de um altar que foi achado na cidade de Berseba, que também era uma das cidades patriarcais. E nós vamos ver que a palavra ou o altar era um lugar de sacrifícios e de adoração a Deus. Nem todos os altares era como este que você está vendo aí. Algumas vezes era apenas construído de pedras e o animal colocado em cima. Outras vezes os altares, mais um pouquinho melhorados, eles eram feitos e era colocada uma plataforma alta, às vezes com essas 4 pontas no altar, e nela ela ficava semelhante a uma mesa. E o animal então era colocado ali, a lenha era colocada ali e era queimado aquele sacrifício ao Senhor Deus. E nós vamos ver que, além desta edificação de altares pelos patriarcas, elas tinham importâncias simbólicas muito importantes. A primeira delas é que um altar era um lugar de lembrança da necessidade por causa do castigo pelo pecado. Assim que quando uma pessoa pecava, a pessoa tinha que oferecer um sacrifício no altar, no templo,
No tabernáculo havia um altar de holocaustos, aonde os animais eram queimados. E Jesus, ele foi o nosso altar. Ele foi a vítima desse altar. E Jesus, ele próprio, ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício por nós. Mas em segundo lugar, a segunda lembrança que o altar traz para as nossas vidas é que o altar era um lugar de lembrança de uma aliança com Deus. Então, quando o homem queria fazer uma aliança com Deus, ou quando o homem recebia algo extraordinário de Deus, ou que ele queria fazer um pacto com Deus, ele edificava um altar. E nós vamos ver que Abraão, Isaac, Jacó, todos eles edificaram altares, mas Abraão, ele foi uma dessas pessoas que mais edificou. Em terceiro lugar, era um lugar também de reconhecimento da divindade de Deus. Eles sabiam que estavam oferecendo aquele sacrifício, não era para um ídolo, não era para qualquer outra pessoa, não, eles estavam edificando aquele altar ao Deus dos céus, ao Deus que havia se manifestado a eles, ao Deus que havia se revelado a eles. E por isso nós vamos chamar Abraão, este patriarca que edificou altares. Nós vamos ver que, em primeiro lugar, ele edificou o altar do encontro com Deus. Quando ele está em Siquém, Abraão, ele edificou um altar ao Senhor, porque foi o altar aonde ele se encontrou com Deus, foi aonde ele teve uma transformação de Deus. E que coisa gloriosa, porque cada um de nós, quando um dia nós aceitamos a Jesus, nós tivemos a nossa vida transformada. Então, de uma certa forma, apesar de nós não termos um altar erigido, edificado, um altar de pedras, mas nós sabemos que a cruz do Calvário, que o Calvário foi este altar aonde nós, ao pé da cruz, nós encontramos a nossa transformação. Foi quando nós cremos naquilo, na mensagem que nós ouvimos do Evangelho e nós fomos transformados, assim como Abraão, ele também foi, aleluia. E isto sucedeu em Siquém. Vamos lá ver o que é que diz Gênesis 12:6. Disse: passou Abraão, seu nome ainda não havia sido mudado, passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E o que foi que ele fez? E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aleluia! Que coisa linda quando nós temos marcos na nossa vida, quando Deus ele se mostra, quando Deus ele se revela, quando Deus ele se faz vivo para as nossas vidas. E eu posso lembrar de alguns momentos na minha vida, e você talvez possa compartilhar com a sua classe de alguns momentos especiais, de milagres, de poder que Deus se fez vivo na sua vida também, para que eles tenham esta relevância que não somente no passado, não é somente com Abraão, Isaac e Jacó, Deus ainda hoje se revela, Deus ainda se encontra conosco, Deus ainda transforma no dia de hoje, Deus aparece a cada um de nós, amém? O versículo 8 diz o quê? E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aleluia! Então nós vamos ver que em Siquém, em Hebrom, aonde ele tem esse encontro com Deus, ele invoca o nome do Senhor. Ele agora sabe, não é um Deus igual aquele da Mesopotâmia, a quem ele havia conhecido aqueles ídolos. Agora, aquele Deus que ele não podia ver com seus olhos, mas aonde Deus visitou, aonde Deus falou, aonde Deus chamava o seu nome, aleluia, ele teve um encontro com Deus, aleluia. Em segundo lugar, o patriarca também edificou altares, e nós vamos ver que ele teve um altar, o altar da promessa. Em Hebrom,
quando ele chega ali, Deus lhe faz uma promessa poderosa, aleluia. E nós vamos ver que esta promessa que ele recebe de Deus foi após um momento bem interessante. Nós vamos ver que Abraão, ele caminhava e ele tinha junto consigo, ele cuidava do seu sobrinho Ló. Só que ambos tinham pastores, tinham ovelhas e começou a crescer demasiadamente. E o que acontece? É que os pastores de Abraão e de Ló começaram a ter contenda um com os outros. E o que Abraão então diz? Escolhe para você. Que lugar é que você quer ir? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Que coisa linda eu vejo na pessoa de Abraão. Que ele não era uma pessoa egoísta que pensava somente nele, que estava buscando, a fazer o melhor, a tomar vantagem. Ele podia muito bem ter dito, olha, eu vou escolher aqui o melhor lugar e deixo o pior para Ló. Entretanto, Deus não nos chama para isso. Deus nos chama a nós resignarmos a nós mesmos. Por quê? Porque quando nós resignamos a nós mesmos, quando nós damos preferência aos demais e aos santos, o que acontece? Deus, ele não vai deixar isso passar em branco, irmãos. E nós vamos ver exatamente isso na vida de Abraão. Quando Deus faz essa promessa para Abraão, Abraão agora estava num momento que ele estava só. Seu sobrinho foi embora. Ele ficou só. E Ló, por incrível que pareça, escolheu a melhor parte. Ele viu as campinas verdejantes, aonde estava Sodoma e Gomorra. Ele disse, é para lá que eu vou. É para lá onde está a minha riqueza. É para lá que é onde está a minha vida boa. Abraão não contestou. Abraão não reclamou. Abraão era mais velho. Abraão simplesmente poderia ter dito, eu escolho primeiro porque eu sou mais velho do que você. Mas ele deu a preferência para o seu sobrinho. E ele escolheu a Sodoma, a Gomorra, as cidades do Vale do Jordão. E quando Ló sai e vai embora, a Bíblia nos diz que Deus faz uma promessa para ele. Gênesis 13:14 diz, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar aonde estás para a banda do norte, do sul e do oriente, do ocidente. Versículo 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Versículo 18. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor, o altar da promessa, o altar que ele recebeu, o cumprimento da sua promessa, aleluia. Ele não havia recebido, Deus não deu ali naquele momento para ele, mas ele creu pela fé que aquela terra onde ele estava pisando, aonde ele estava olhando, seria da sua descendência. Mas olha aí a fé deste homem. Abrão não tinha filhos, ele não tinha descendência, mas ele creu pela fé na palavra de Deus, aquilo que os olhos dele não estavam vendo, aquilo que a sua esposa não podia produzir para ele, um herdeiro. Deus disse para ele, não somente esta terra será tua, mas será da tua descendência também, aleluia. Que maravilhoso é nós termos fé, aleluia. Deus nos chama a fé, Deus nos chama a você erigir, meu querido, um altar, o altar da promessa, o altar da fé. Para quê? Para nós vermos o cumprimento de Deus nas nossas vidas. Mas em terceiro lugar, o altar da renúncia. Irmã, eu quero o altar da promessa, eu quero o altar da transformação, do encontro com Deus. Mas o altar da renúncia, especialmente para os nossos alunos, né? É tão difícil muitas vezes eles renunciarem. É difícil para nós, quanto mais para eles. Mas sabe, nós vamos ver que Abraão renunciou
resignou. O que foi que ele renunciou? O seu filho. O filho da promessa. Lembre-se que Abraão tem a seu filho Isaque quando ele tinha 100 anos de idade. Sara tinha 90 anos. Não haveria de ter um segundo filho. O milagre foi feito, Sara teve um filho. Esta promessa, meus queridos, de Isaque vir a ser e ter este cumprimento, levou 25 anos da vida de Abraão e de Sara. Eles esperaram 25 anos para receber esta criança nas suas mãos, o cumprimento da promessa de Deus. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência para esperar Deus operar. E quando Deus opera, e quando Deus faz, o menino já está crescido, o menino é adolescente agora. E Deus diz para Abraão, vai no monte Moriá e oferece lá o teu filho, o teu único filho. E a Bíblia diz que no outro dia, como nós já dissemos, ele não esperou, não. No outro dia, de madrugada, ele albardou o seu jumento, levou o seu filho, tomou a lenha, tomou o cutelo, tomou o fogo com os seus servos e partiu de Hebrom para o Moriá, que hoje está na região de Jerusalém. Ele não perguntou nada, ele simplesmente foi e ele disse, nós vamos adorar a Deus. E uma das coisas que eu vejo tão lindo é que Isaque, ele tinha esse conhecimento porque ele via seu pai oferecendo altares, ele conhecia muito bem, e ele pergunta, pai, ok, eu estou vendo aqui o fogo, o cutelo, e o sacrifício? Vamos ler a Bíblia Sagrada? Gênesis 22, 9, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Antes disso, Isaque havia perguntado, e o cordeiro? Ele disse, cordeiro, para ti, meu filho, Deus proverá. O altar da renúncia, a recompensa, o que você recebe quando você renuncia é que Deus, ele traz uma provisão. Algumas vezes na minha vida, Deus, ele disse no meu coração, olha, ajuda a tal missionário, ou dá isso para aquela pessoa. E algumas vezes, quando Deus pediu isso para mim, era o que eu tinha, era o que eu ia precisar para poder pagar o meu aluguel ou pagar alguma coisa. Eu disse, Senhor, eu não fui como Abraão que, toma aqui, vai lá. Não. Eu disse, mas Senhor, né? A gente ainda chora. Senhor, você não sabe não que amanhã eu vou ter que pagar o meu aluguel. Você não sabe que amanhã eu tenho que pagar aquela prestação. Você não sabe que amanhã eu preciso disso. E Deus contendeu. Dá. E meus queridos, todas as vezes que isso aconteceu comigo, sabe o que acontece? É que no mesmo dia, um dia depois, Deus traz a sua provisão. Deus, ele traz em dobro. Aleluia! Por quê? Não é porque nós estamos fazendo uma barganha com Deus, dá cá, não é? Te dou aqui para você me dar mais. Dou aqui para você me multiplicar. Não, isso fazem aí aqueles que pregam a prosperidade. Mas quando nós agimos por fé, agimos por dependência de Deus, dizendo, Senhor, assim como foi aquela mulher, não é? Que Elias disse para ela, faz um bolo para mim. Ela disse, mas meu Senhor, eu estou fazendo este bolo aqui, eu e o meu filho vamos morrer. Ele disse, faz um bolo pequeno para mim e depois você vai fazer para você. Oh, qual foi a recompensa? Qual foi o resultado? Oh, aquela mulher, não faltou azeite na botija, não faltou farinha na panela. Aleluia! Porque pelo ato de fé com que nós
colocamos no nosso altar da renúncia algo para o Senhor. Quantas pessoas têm deixado, têm renunciado tantas coisas para fazer a obra de Deus, para poder para ser enviado como missionário, para poder estar no ministério. E meus queridos, saibam que Deus, ele não deixa o seu povo, os seus filhos, aquele a quem ele chama, sem a provisão para as suas vidas. Versículo 12, o que é que diz? Então disse, não estendas. Isso foi que Abraão simplesmente amarrou o menino, levantou o cutelo e ia sacrificar. E a Bíblia fala que o anjo teve que bradar do céu, Abraão! Ele disse, eis-me aqui. Ele disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Aleluia. Próximo versículo, versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos. Olha aí a provisão de Deus. Aleluia. Quem foi, meus queridos, que colocou aquela ovelhinha amarrada naquela montanha, aonde não tinha ninguém? Quem foi que trouxe ali? A provisão de Deus já estava ali. Ainda que os olhos de Abraão não pudessem ver de onde viria a provisão, mas já estava lá quando Deus pediu ao seu filho Isaque. Levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aleluia. Que nós possamos trazer esta mensagem. É importante hoje nós erigirmos altares ao Senhor. Como eu já disse, não é o altar de pedra, não é chegar lá na igreja, no lugar ou na montanha, fazer. Não tem nada a ver com esses rituais. Mas espiritualmente nós temos que estar prontos a erigir o altar aonde nós teremos o nosso encontro com Deus, aonde nós receberemos a promessa e o cumprimento dessa promessa, mas também da renúncia e receber a provisão de Deus nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Vamos lá. Segundo patriarca, o patriarca que edificou poços. Aleluia. Então vamos ao nosso segundo tópico. Isaque, o patriarca que edificou poços. Se é uma das coisas que Isaque era um empreendedor, era de cavar poço. A Bíblia nos fala que ele fez isso várias vezes na sua vida. E nós vamos ver que os poços, servia e era a vida de um povo. Nós vamos lembrar que Canaã, Israel, é um país onde não existe abundância de águas ou não existe abundância de chuvas. Esta foi a linda promessa de Deus para o seu povo. Se vocês cumprirem os meus mandamentos, eu enviarei a chuva no seu tempo para poder vocês terem o que comer, para vocês terem a vossa provisão, para vocês terem os vossos animais e os vossos filhos e ter o vosso grão. Mas quando o povo desobedecia, a chuva cessava. E nós vamos ver que Isaque construiu poços. Para que é que ele construiu poços? Em primeiro lugar, nós vamos ver que ele construiu para recobrar os marcos de seu pai. Abraão havia construído vários poços de água, cavado vários poços durante o seu trajeto. E nós vamos ver que quando Abraão morre, Isaque vai para Gerar, e a Bíblia nos fala de que a população de Gerar entulhou todos os poços de água que Abraão havia feito, entulharam com pedras. E olha, nós vamos ver que Isaque, então, quando vê esta tragédia,
Porque, irmãos, era uma maldade. Isso era o que se fazia os inimigos quando entravam em um país, quando sitiavam a um país. Eles tapavam, entulhavam os poços de água para que a população pudesse morrer de sede e se entregasse para os seus inimigos. E foi isso que o povo de Gerar, Abimeleque, mandou os seus pastores fazer. Entretanto, Isaac tomou uma iniciativa. Isaac tomou uma iniciativa de recobrar, de destapar todos os poços de água que o seu pai, Abraão, havia erigido. E nós vamos ver em Gênesis 26:15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus, ou seja, a população de Gerar, entulharam e encheram de terra. Versículo 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Meus queridos, uma das coisas muito tristes que infelizmente nós temos visto acontecer nos nossos dias é um movimento neopentecostal, é um movimento de um evangelho moderno, é um movimento de um falso evangelho, porque não é o bíblico, de fazer o quê? De desconstruir a doutrina da palavra de Deus, de desconstruir os princípios que nós recebemos de Deus, dos valores cristãos que nós temos, de desconstruir os valores de família. Ninguém mais obedece a pai, ninguém obedece mais a mãe, os princípios, ninguém obedece mais a nenhuma pessoa, a autoridade, ninguém quer saber disso. Existe um movimento não somente que tem atingido a igreja, mas especialmente no mundo, de que eles tentam tapar, eles tentam apagar, eles tentam tirar da memória do povo de toda esta raiz cristã judaica que ama a palavra de Deus, que está zelando pela palavra de Deus, os valores cristãos que nós recebemos de quê, irmãos? Da Bíblia, de Cristo. Mas hoje dizem: isto não tem mais importância, isso não tem mais valor, nós vamos mudar, Deus não precisa disso. Ou Deus quer somente o nosso coraçãozinho, você pode fazer o que você quiser, você pode viver uma vida que quiser, os seus pais, não é? Não é essa a lavagem cerebral que os nossos filhos, que os nossos alunos, não somente na escola primária, na escola secundária, na escola, na universidade, têm recebido, meus queridos. É uma realidade da desconstrução. Então, para eles, esta palavra não tem valor absoluto. Tudo é relativo. Ah, você crê, mas eu não preciso crer. Ah, você acha, mas eu não preciso achar. Não existe. Nós queremos entender e nós queremos, nesta classe de aula, nesta lição, em nome de Jesus, orar pelos nossos alunos para que Deus possa os guardar de todo esse espírito de poder cavar e tapar tudo aquilo que Deus fez no passado. O que é que as pessoas dizem? Esse negócio de Espírito Santo, de ser cheio, batizado, língua estranha, isso não é para os nossos dias. O que é que nós estamos fazendo? Estamos tapando os poços de água que os nossos pais, quando nós falamos, não é o meu pai, Eronides, é que os nossos pais na fé, é que Pedro, Paulo, João, Tiago, eles pregaram, meus queridos, fazendo o quê? Tapando.
colocando pedra, entulhos, para que ninguém possa beber desta água. Mas nós temos que clamar pelo sangue de Jesus, e que você seja este instrumento de Deus para fazer igual a Isaac. Fazer o quê? Destapar. Tire os entulhos, tire as pedras, aleluia. E sabe o que ele fez ainda mais? É que ele chamou o nome dos poços pelos nomes que chamara o seu pai Abraão, aleluia. Não precisamos de novas nomenclaturas, meus queridos. O que está escrito na Bíblia? Nós não precisamos de buscar novidades, nós não precisamos de buscar, modernismo, jargões, para nós podermos ter uma vida cristã. Não, está escrito. Tudo que estas pessoas estão tentando fazer com isso é tapar os poços de água. E esses poços de água, aleluia, traz vida ao homem, porque a água é símbolo da palavra de Deus, aleluia. Quanto mais você lê, quanto mais você escuta, quanto mais você obedece, é um rio de águas vivas que está fluindo sempre, aleluia. Segundo lugar, Isaac construiu os poços para quê? Em segundo lugar, ele disse para poder manter a paz entre os inimigos. Ele precisava deste poço de água em Gerar, porque ele estava habitando ali. Ele estava habitando no meio daquele povo. E a Bíblia nos diz, vamos lá ler, não é? Gênesis 26, versículo 19. Ele diz que cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. O que era um poço de água viva? Era um poço uma nascente de água que estava sempre brotando, amém? Não era aqueles poços de água que você cavava e depois chegava e quando chegava na seca, acabava a água. Não, um poço de água viva era uma nascente de água, então estava sempre brotando. Versículo 20, e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, começaram a brigar, dizendo, esta água é nossa. Irmãos, foi ele que cavou, foi os pastores de Isaac que cavou, que tiveram o trabalho, que tiveram, buscaram, suaram para poder cavar, mas os inimigos disseram o quê? Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. E olha, quantas vezes você, eu, seu pastor, os missionários, eles trabalham, cavam, buscam, acham a água e Deus começa a abençoar aqueles novos crentes, aquelas novas pessoas, você começa a discipular, você está ali trabalhando com os seus alunos da escola dominical, ensinando a palavra e de repente você vê um inimigo, entulhando não somente a vida daquele novo aluno, daquele novo crente, mas os inimigos começam, não, esta água é minha, não, este crente é meu, olha, esse aí foi eu que fiz, esta igreja é minha, este lugar é meu, esta classe de escola dominical é minha, esta posição na igreja é minha, isso aí é meu. Irmãos, não precisamos de contender. É verdade que a nossa vontade humana é brigar, é dizer, não, eu cavei, eu trabalhei e é minha. Mas sabe, Isaac não fez isso. Todas as vezes que algo acontecia assim, e aconteceram algumas vezes, a Bíblia fala de que Isaac deixava e foi cavar em outro lugar. Olha aí, o versículo 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Aleluia. Meus queridos, nós sabemos que fazer a obra de Deus muitas vezes nós vamos ter até mesmo dentro da própria igreja, pessoas que vão contender contra o nosso poço.
Pessoas que vão querer colocar e entulhar o nosso poço. Mas nós louvamos a Deus, que o Deus que alarga a nossa vida, o Deus que alarga o nosso trabalho, ele vai dar fruto a você, vai dar fruto a mim. Amém? Muito bem. Terceiro lugar, porque é que o Isaac construiu poços de água? Para cuidar do crescimento da sua própria casa. Aleluia. Isaac, sua família, a Bíblia fala que Isaac cresceu tanto, mesmo nesta contenda dos filisteus em Gerar. Isaac cresceu tanto, abundou tanto, e é isso, irmãos, que deixa as pessoas com tanto ódio do crente verdadeiro, do professor de escola dominical dedicado. Por quê? Porque enquanto estão lá tentando atacar, jogar pedra, entulhar o poço, Deus, ele abunda, Deus, ele ministra, Deus, ele usa, Deus, ele dá o crescimento, aleluia. E sabe, Isaac construía poços porque ele sabia, para estabelecer o crescimento da sua casa, ele precisava de água, aleluia. Meus queridos, nós precisamos da água viva. Jesus, ele disse que ele era a água viva, aleluia. E enquanto, como nós dizíamos, estava todo mundo brigando, Deus estava dando crescimento. E a Bíblia fala de que Isaac cresceu a tal ponto que o rei de Gerar, Abimeleque, chegou para Isaac e lhe disse: olha, vai embora daqui porque você se tornou mais forte do que eu. Seu gado, a sua família, os seus servos. Ele só tinha 2 filhos, mas os seus servos, a quantidade de servos que ele tinha era tantas. Deus o abençoou tremendamente que os de Gerar disse: vai embora daqui. 26, 24 de Gênesis. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse para Isaac: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Aleluia. Versículo 25. Então edificou ali um altar e invocou, olha aí novamente aquilo que Abraão fez, e invocou, e clamou, e chamou, e tomou o nome de Deus, o Deus de Abraão, como seu Deus. Aleluia. E armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac, olha aí a recompensa, os servos de Isaac cavaram ali um poço em Berseba. E olha aí, a Bíblia diz que eles acharam muitas águas. Amém, meus queridos? Aleluia. Lembre-se que, assim como Isaac, para o crescimento da sua casa, da sua família, dos seus alunos de escola dominical, é preciso da água viva. Sem a palavra, nós poderemos ter bons coaches, nós poderemos ter bons professores de autoestima, você vai poder ver, olha, você é importante, você pode fazer, você é isso, mensagens altruísticas, mas essas mensagens não dão fortaleza na hora em que o seu aluno, que o seu irmão, que a sua vida, você passar por uma situação crucial na sua vida. A palavra de Deus, ela é a sobrevivência para as nossas famílias, para os nossos filhos, para a nossa igreja. E em terceiro lugar, Jacó, o patriarca que lutou com Deus. Irmã, isso pode? Pois é. Este homem de Deus lutou com Deus, aleluia. E a Bíblia nos fala que ele teve, algumas aí atrelados na sua vida, mas lutou e venceu. Muito bem, vamos lá ver então, lutou para quê? Em primeiro lugar, ele lutou para superar o passado. Nós já falamos aqui. Jacó, seu nome era suplantador, enganador. Ele nasceu depois do seu irmão, agarrado no calcanhar do seu irmão. E a Bíblia nos fala que ele, quando ele enganou o seu irmão, a Bíblia nos diz que Esaú havia vindo da caça, estava cansado, e nosso querido irmão Jacó estava cozinhando um caldo, uma lentilha.
E quando Esaú chega para ele e diz: me dá um pouco da tua lentilha, porque eu estou aqui morrendo de fome. E Jacó se aproveitou disso. Ele disse: eu te darei, se você me vender a tua primogenitura. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo e estava ele cansado. Gênesis 25, 29, né? Versículo 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom, ou seja, Esaú passou a se chamar Edom, porque Edom significa vermelho. Versículo 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Meus queridos, eu sei que muitas vezes a gente culpa Jacó dizendo: ó, esse homem foi enganador, realmente foi. Ele fez errado. Mas Esaú, da sua parte, quando Jacó ofereceu a ele um prato de lentilha como uma venda pela sua primogenitura, Jacó não colocou a arma na cabeça de Esaú para vender a sua primogenitura. Foi ele que deliberadamente a concedeu. Porque ele diz o quê? Para que me servirá logo a primogenitura? Ou seja, Esaú simplesmente descartou. Ele não achou importante. Perdeu a relevância para Esaú o que era a sua primogenitura. E, meus queridos, este é um ponto muito importante para nós falarmos e trazermos uma palavra para os nossos alunos. Porque hoje muitos juvenis, muitos jovens estão perdendo a primogenitura da sua família, da sua vida. E nós aqui não estamos falando de coisas materiais, como era o caso de Jacó e Esaú. Mas quantos perdem? Quantas jovens perdem a sua virgindade por não guardarem a sua primogenitura? Quantos se desviam da casa do Senhor porque acham que não é nada? Lá fora tem melhor coisa do que esta primogenitura na igreja, culto, servir a Deus. Falaram e fazem como Esaú. Para que é que vai me servir? E, meus queridos, tempos depois, Esaú descobriu quão ruim, quão mal, que erro ele fez em vender a sua primogenitura. Nós vamos ver também, versículo 34. Esaú ouvindo. Isso foi tempos mais tarde, né? Capítulo 27, versículo 34, nos diz que agora, segunda vez, Jacó, ele faz algo terrível. E foi o quê? Que ele roubou a bênção do seu irmão. A bênção que o seu pai daria sobre ele. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse ao seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. O que foi que ocorreu? Jacó entrou primeiro, disfarçou-se, deu um guisado para o seu pai, enganou a ele, vestindo as roupas do seu irmão, colocando peles nas suas mãos para poder simular as mãos do seu irmão. E Isaque, que já era cego, abençoou a Jacó, pensando que tinha abençoado a Esaú. E quando Esaú chega com um prato, com um guisado para o seu pai, disse: pai, estou aqui. Ele disse: meu Deus, quem foi que veio antes então? E ele diz no versículo 35, e ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Aleluia. Meus queridos, o que é que nós queremos chegar neste ponto aí de Jacó lutar para superar o passado? Esta série de eventos que ocorreu mancharam o passado de Jacó. E ele teve que lidar com isso, ele teve que levar isso.
Muitas vezes nós podemos dizer para os juvenis, para os adolescentes, meu filho, não faça isso, não se envolva com essa pessoa, cuidado com este relacionamento, cuidado, 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 e de repente acontece uma tragédia. E depois, aquele jovem, aquela jovem carrega nos seus ombros a marca do seu erro, porque os erros nós não podemos simplesmente voltar atrás e apagá-los. Mas nós temos que conviver com a consequência destes erros. E foi o que aconteceu com Jacó. Ele teve que viver. É como se tivesse uma marca nas suas costas. Todo mundo que passava, olha aí o suplantador, olha aí o enganador, ele roubou, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas sabe, uma coisa que eu vejo em Jacó é que ele não permitiu que o seu passado pudesse escravizar a sua vida. Ele lutou com todas as suas forças para poder sacudir aquelas amarras, aquelas algemas do passado da sua vida. E isso, meus queridos, é muito importante. Sabe por quê? Porque muitos hoje, dependendo do passado, dependendo dos pais que tiveram, da família desorientada ou da família disfuncional que tiveram na sua vida, muitas vezes culpam seus pais, culpam seu passado. Quantos dão desculpa? Eu não vou fazer a obra de Deus, eu não vou fazer isso, eu não vou para a igreja, eu não vou cantar, eu não vou fazer, não vou entrar no ministério, não vai, porque o meu passado. E dão a desculpa. Muitos se frustram pelo seu passado, pensam que Deus não vai poder agir. Olha, eu pequei, Deus não vai poder fazer mais nada. Meus queridos, aqui está a prova que Jacó se arrependeu. Jacó teve um encontro com Deus. Jacó lutou. Levou a ele anos a fio, carregando esta carga. Mas no dia que ele teve um encontro com Deus, ele sacudiu aquilo, a carga das suas costas, e ele entrou em sintonia, ele abraçou o plano de Deus que ele tinha para ele, aleluia, desde a sua meninice. Amém? Muito bem. Nós vamos ver que, em segundo lugar, lutou para quê? Para proteger a sua família. Proteger não somente depois quando ele foi embora da casa do seu sogro, não é? Ou seu tio, Labão, com suas esposas, seus filhos, seus animais. Nós vamos ver em Gênesis 31, 6 e 7, diz assim: vós mesmas, esta foi a palavra de Jacó para suas esposas, e vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Versículo 7. Mas vosso pai me enganou. Ou seja, parece até como diz aquele ditado, né? O feitiço virou contra o feiticeiro. O que ele fez com seu irmão, ele agora estava pagando na mão do seu sogro. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Aleluia. Portanto, nós vamos ver que Jacó, ele também lutou para proteger a sua família. Mas não somente ao sair de Harã, mas a Bíblia nos diz que quando ele estava para entrar em Canaã, lembre-se que Jacó tinha um probleminha lá em Canaã, e era o seu irmão. Quando ele saiu de Canaã, o seu irmão queria ver a sua cabeça rolar. E agora ele está voltando. Por incrível que pareça, mais de 20 anos haviam passado e Isaque, o pai de Esaú e de Jacó, que disse, olha, eu quero abençoar vocês porque eu vou morrer, ainda estava vivo. E agora, Jacó tem que confrontar, tem que enfrentar o seu problema. Meus queridos, o homem é suscetível a pecar. Amém? Eu, você, qualquer um, ninguém é invencível. Ninguém aqui é perfeito. Nós nos escudamos e nos guardamos no sangue de Jesus. Mas nós, se não vigiarmos, nós podemos pecar. Entretanto, não adianta somente fugir. Saio daqui dessa igreja, vou para outra, da outra, vou para outra, porque estou fugindo. Não adianta fugir. Você tem que enfrentar o problema. Você tem que confessar. Você tem que pedir perdão. Você tem que chegar àquele a quem ofendeu e dizer, olha, eu errei.
E foi isso que Jacó foi fazer. Voltando, mandou notícias para seu irmão. E olha só o que aconteceu. Gênesis 32:6. E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. O que você acha que passou na cabeça de Jacó? Mandei uma notícia para o meu irmão, que eu estava chegando, para ver se depois de 20 anos ele já se esqueceu, a raiva já passou, e agora ele vem se encontrar comigo com 400 varões. Versículo 7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, pensando no quê? Se por acaso, não é? Ele diz, versículo 8, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então nós vamos ver que Jacó estava pensando em quê? Jacó estava pensando na sua família. Jacó estava pensando nos seus filhos, nas suas esposas. Jacó estava pensando nos seus servos, nos seus animais. Versículo 11. Ele faz uma oração ao Senhor. Ele diz: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira a mãe com os filhos. Aleluia. O passado de Jacó estava agora novamente ressuscitando e se encontrando com ele. O que nós vamos fazer? Fugir? Vamos enfrentá-lo. Vamos ter a graça de Deus para lutar por aquilo que é nosso, por aquilo que Deus nos concedeu, por aquilo que Deus nos deu pela sua graça, pela transformação que fomos em nós. Nós vamos ver que Jacó enviou e atravessou os seus servos e os seus filhos e as suas esposas pelo vale de Jaboque. E vocês vão encontrar aí. Muitas vezes quando nós lemos Vale de Jaboque, né, a gente pensa numa coisinha assim, um ribeirinho que atravessou. Você pode ver aí, é uma região grande, o Vale de Jaboque, aonde Abraão simplesmente ele atravessou toda a sua família para o outro lado do ribeiro, e a Bíblia diz que ele ficou naquela noite orando a Deus e buscando a sua face. Em terceiro lugar, e para concluir, Jacó, ele lutou com Deus para quê? Para receber a sua identidade. Jacó agora já não era mais o suplantador. Jacó agora já não era mais o trafulha. Jacó agora já não era mais o enganador. Jacó agora já era pai de filhos. Jacó era um homem responsável. Jacó havia agora feito tantas coisas, confiava no seu Deus. Teve um encontro com Deus em Betel, quando ele viu aquela escada de anjos subindo e descendo. Entretanto, o problema jazia à porta. E ele mandou presentes para seus irmãos, para seu irmão, para poder aplacar a ira do seu irmão. E o que é que nós vamos ver? Tomou-os, fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha para o outro lado. E ele ficou. Versículo 24. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. O anjo do Senhor estava ali, e Jacó tomou do anjo, estava ali agarrado no anjo, e o que é que a Bíblia nos diz no versículo 25? Vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E Jacó estava lá, vai lá, me diz o seu nome, me avisa, diz quem é, como é que vai, me abençoa. E o que é que diz versículo 27? O anjo pergunta, e disse-lhe: qual é o teu nome? E ali, aleluia, Jacó confessa quem é ele. E ele disse: Jacó, o suplantador, o enganador, o que comprou, o que enganou meu pai, o que fez tantas coisas erradas. Oh, meus queridos,
Existe um dia, você luta, mas vem um dia de você receber a sua nova identidade, de você, que esta carga, que esta cruz, que esta nomenclatura sai de cima de você. Qual é o teu nome? E ele confessa: Jacó. E olha só a resposta de Deus para ele. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia. Oh, meus queridos, que transformação. E a partir daí, Jacó se encontra com Esaú e Esaú está: meu irmão, o que foi que aconteceu? Por que todos esses presentes era para aplacar a tua ira? Disse: imagina, oh, Deus tem me abençoado. Oh, meus queridos, e a partir daí, Jacó teve uma nova dimensão de vida quando entrou em Canaã. Ele se tornou este pai destas 12 tribos de Israel que nós conhecemos até o dia de hoje. Amém? Então, estes lindos patriarcas, conhecendo suas vidas, eu peço e oro a Deus que possa ser de bênção para a sua vida, para a vida dos seus alunos que estarão ouvindo esta lição neste domingo, para a glória do nome do Senhor. Que Jesus te abençoe e te guarde. Amém.